domingo à noite, eu ouvia a música do Fantástico, meu coração já saltava. Puxa. Porque eu sabia que tava chegando o final do domingo, que o outro dia de manhã era segunda-feira, que eu tinha que ir pra lá. Isso é. Mas eu vou te dizer que nessa ocasião, eu fui buscada no mercado. Eu tava trabalhando na área de comunicação visual naquela época. Era época de campanha política. Era uma fase que os bolsinhos aqui transbordavam de dinheiro. Eita, coisa boa! Essa é coisa boa! E aí eu fui buscada no mercado e disseram assim, olha, eu quero comprar teu passe. E aí eu digo assim, não, mas é que agora, poxa, né, melhor... de 4 em 4... Não, de 2 em 2, né? Porque aqui a gente faz as duas... de 2 em 2 anos tem a eleição, né? Então, é um segundo ano aqui, que é um ano bom aqui, que dá pra fazer um bom de um caixa, né? Dá pra esperar um pouquinho mais. Então tá. Aí ela esperou mais um mês, daqui a pouco ela veio de novo, deu o ultimato. Aí eu fui obrigada a tomar uma decisão, mas eu fui com aquele receio daquela crença que eu tinha lá atrás, né? De ser um trabalho que... Como é que eu posso classificar para vocês? É um trabalho que ele te exige muito. Uhum. Não só da tua capacidade criativa, mas na tua capacidade de relacionamento com as pessoas, com o próprio cliente e a responsabilidade de estar com contas grandes no teu nessa agência na que você entrou. Então, e não é só nessa, em qualquer agência é assim. É um nível de trabalho, você tem horário para entrar, mas você não tem hora para sair. Se tiver que virar 48 horas trabalhando, é baixar a cabeça. Inclusive, a Kelly lembra que ela tentou me desintoxicar do café, porque isso daqui era uma por, era uma por hora. Tá? Assim, essa aqui deve ser o quê? Uma garrafa por hora. Uma garrafa por hora. Você tomava de balde café. Sim, e aí a Kelly pedindo, reduza. Pois então, até hoje eu não consegui. Mas dá pra perceber que a Cacá é pilhada, né? Tem ela alguns é naturalmente setores que nos fazem tomar mais café. Fazem tomar mais café, ótimo. A questão mas do ambiente. E alguns setores fazem tomar mais menos de cachaça também. Cachaça, tipo um músico, assim, essa coisa. É verdade. Tem uma questão do ambiente ali. Mas eu vejo o pessoal tomando muito café também, pessoal que é bancário, pessoal que trabalha em concessionária de veículos, locais onde tem muita pressão. Muita pressão. E a gente tem que estar ligado. Tem que desopilar, né? E aí, tanto que eu fui pra arriscar e fui com medo mesmo, sem saber como que seria o resultado. Eu me dei super bem fazendo esse trabalho, peguei contas grandes. Hoje, um dos meus maiores clientes é oriundo daquela época, porque quando eu saí da agência, ele foi me buscar para eu trabalhar dentro da indústria, né? Que era uma indústria de cosméticos. Trabalhei para uma vinícola também, então entrei aí, mergulhei no universo do vinho, e eu não tomava álcool na época, então foi uma experiência... Na época. Depois disso... Ficou assim, na época ela fez uma época bem... Na época. Nada. Eu não consumia nada de álcool. E aí, se eu vou atender um cliente que é uma vinícola, eu tenho que, no mínimo, compreender o que é o produto dele, né? Sim. Então, eu fui pra vinícola, fizemos testes de degustação, entender que tipo de uva, por que essa uva é pra isso e aquela é pra aquela, qual é a especialidade desse vinho, qual é a harmonização daquele outro. Então, mergulhei no mundo quase virei uma enóloga na época, né? Trabalhando pra essa vinícola. Foi uma escola fantástica. Mas também, Renato, eu experimentei de um burnout. Então não foi assim, a experiência foi boa durante um período. Eu trabalhei 2 anos e alguma coisa nessa agência e eu não fiquei mais porque eu ultrapassei o meu limite. Eu não cheguei nem no limite, Kelly, eu ultrapassei aquele limite. E eu lembrei disso no ano passado, quando a Cris Silva me convidou para participar do podcast dela e da Michelle Rocha, e onde elas estavam abordando no mês da saúde mental, ali elas estavam abordando essa questão do burnout, e eu trabalho para um cliente, hoje eu tenho um cliente, que é o Instituto Internacional do Estresse, tem pesquisadores que trabalham nessa área, justamente tentando entender os sintomas, o que leva para ajudar no tratamento, né? Sim, e aí eu queria até te perguntar, porque aqui talvez alguém esteja passando por algum período parecido aí, né? Quais são os primeiros sintomas? O que tu começou a sentir, assim? Meu Deus, era um esgotamento mental, assim, ó. Se eu pudesse passar dias e noites dormindo, eu ficava, porque eu não tinha ânimo nenhum para levantar da cama. E veja bem,
O burnout ele tem sintomas muito semelhantes à depressão. Mas o burnout é diretamente ligado à qualidade de vida no trabalho. Tá? Saiu dali, aí já vai para um caso clínico que tem que... Ele tem como base a estrutura profissional, o trabalho, o burnout, né? Ele tem uma relação direta com a qualidade de trabalho, né? Então, foi um momento muito desafiador para mim. Assim, chegava domingo à noite, eu ouvia a música do Fantástico, meu coração já saltava. Puxa. Porque eu sabia que estava chegando o final do domingo, que o outro dia de manhã era segunda-feira, que eu tinha que ir para lá. Para resumir, assim, o final do processo, eu ia dirigindo para lá chorando, eu saía de lá chorando, eu não me comunicava mais com as pessoas, eu já não tinha... Depois eu fui descobrir que, inclusive, eu sofri um bullying dentro da agência através de uma jornalista que enxergou cabelo em ovo e criou lá um problema entre eu e os meus colegas, e aí potencializou aquele efeito do burnout, até que eu pedi demissão. E depois, quando eu já estava 1 mês e pouco fora da agência, a dona da agência me procurou e me colocou que eles passaram por um trabalho com uma psicóloga de clima organizacional e tal, e que detectaram o problema, entenderam o que estava acontecendo, e ela veio me pedir desculpas. Né? Porque aquilo tudo aconteceu debaixo do nariz dela, ela não viu. Mas como que ela ia saber, né? Mas você vê, né? Às vezes, o gestor não reconhece. Não percebe, não tem como. A própria pessoa, às vezes, desconhece o que está acontecendo com ela. Tu foi realmente se dar conta, ter a consciência do que estava acontecendo contigo, anos depois, né, Cacá? Tu sabia que você estava mal. Às vezes a gente sabe, aliás, toda essa questão de saúde mental, embora eu acho que a gente já avançou muito, as questões são mais claras, as informações estão aí na internet para serem buscadas, há anos atrás... Não tinha. Assim, não tinha. Eu tô falando isso de 2013. Naquela época não tinha informação sobre isso. Hoje ainda acontece, por mais que a gente tenha informação, mas alguém falar que tá fazendo terapia, algumas pessoas ficam... Qual é o problema mental que essa pessoa tem, né? Olha o preconceito, sabe? né? Então, ainda tem isso. Ainda tem isso. Tem. Mas o burnout, como ele o ano passado foi enquadrado, ele é uma síndrome, mas ele foi visto pela OMS como uma doença ocupacional, né? Então, ela agora passou a ser diagnosticada com mais precisão e existe um tratamento mais coerente. Certo. Porque a partir do momento que se detecta o que você tem, fica mais fácil para encontrar uma solução. É que depois não vai achismo, né? Senão fica no achismo. Mas eu acho que é um rol de situações que talvez há 10, 20 anos atrás, ou eles não existiam, ou existiam em menor calibre, ou nós realmente não tínhamos a expansão de conhecimento que se tem hoje, né? E que bom que hoje a gente consegue detectar com mais facilidade e consegue tratar com mais facilidade. É que hoje o que explodiu o burnout foi a pandemia, né, gente? Então, e aí hoje a gente trabalha também, acredito que isso também tenha um peso alto aí. Todos nós temos nosso celular. Todos nós temos. Sim. Então, a possibilidade de nos encontrar é mais fácil. É muito maior, né? Então, às vezes, até no final de semana, então eu acredito que nem a Kelly estava falando, não sei se naquela época não se conhecia ou se foram algumas mudanças. Eu acredito que são 2 questões. A gente mudou também a nossa velocidade de trabalho, as nossas exigências, e foram surgindo outras doenças. Assim como lá atrás tinham doenças que hoje talvez estejam menores. Por quê? Porque acharam um tratamento, acharam não uma solução, mas encontraram um tratamento. Acredito que também outras doenças vêm surgindo aí também. A gente vai ver o pós-pandemia, com certeza. Hoje nós temos doenças que nós não tínhamos antes da pandemia. Sim. Então, a pandemia ela acabou escancarando as nossas dificuldades mentais. Né? Dificuldades de relacionamento também, né? Muitos casais se desfizeram e tal. Mas esses desafios da nossa saúde mental, eu acho que durante a pandemia nós tivemos experiências inéditas para muitas pessoas. A gente não sabia lidar com aquilo tudo. Né? Pelo menos para mim, foi um choque. Eu fiquei, durante a pandemia, eu passei por diversas situações na minha vida que foram inéditas para mim, entendeu?
não só com relação ao trabalho, mas com relação à minha saúde também, com relação ao relacionamento familiar. Eu moro distante da família há muitos anos, né, Cacá? Sim. E sempre lidei muito, de uma maneira muito suave com isso, seja com a minha mãe, com meu filho, né, com a minha família. E porque eu tô aqui em Cachoeirinha e meu filho lindão, ele tá lá em São Paulo, né, gente? Ele é super cosmopolita. Minha mãe também é da Moca, né, meu? É da Moca. Então eles não largam São Paulo por nada. Eu não volto pra São Paulo por nada, ou por tudo não volto, né? Mas eu sempre lidei muito bem com essa distância. Agora, durante a pandemia, a impressão que eu tive é que eu queria estar o tempo todo, estar conectada com eles, falando com eles. Eu queria ir pra lá, eu pensava em toda hora se eu ia pra lá, não ia pra lá. Por carência mesmo. Sim, carência. Sim. Aí sabe? tem um neurotransmissor que é a ocitocina. E aí a gente começou a sentir muita falta disso, do abraço, do carinho. E com certeza a gente... Exato. Isso foi... A gente foi buscar.